Cantinho Teológico, meu nome é Gustavo Luiz. Dentro da Escola Bíblica Online, nós adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora, e nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Acontece que na página 14 vai começar a mencionar os sermões encontrados dentro do livro, os quais são destacados. O primeiro deles, na página de número 15, é justamente o sermão que Pedro faz durante a festa de Pentecostes, que vai compreender do capítulo 2, versículo 14 até o 41. Naturalmente que é pano para manga a gente trabalhar todo o texto aqui, mas esse vídeo vai servir como um complemento, isto é, um recurso adicional para o professor de escola bíblica dominical, bem como toda pessoa que estiver interessada, quer seja na qualidade de um aluno. O importante é que você possa fazer o uso, na medida do possível, das informações que nós vamos passar, uma vez que nós estamos projetando o texto em tela. Quando a gente começa esse versículo 14, a gente lê a seguinte informação: Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, numa referência aos apóstolos, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. E ele vai desenvolver o seu sermão. Quando os céticos naquele auditório acusaram os discípulos de embriaguez, Pedro imediatamente se levantou com os outros apóstolos para corrigir o mal-entendido. Que negócio é esse? Porque um grupo de pessoas descritas no texto como zombadores diziam que os discípulos estavam embriagados, isto é, estavam cheios de mosto. E Pedro, de uma forma rápida, ele pôs em dúvida a acusação da embriaguez, porque a ação do Espírito Santo jamais está de modo equivalente ao estado de embriaguez, por exemplo. São coisas distintas que não têm nada a ver. Tanto é que como é que eles podiam estar embriagados com vinho novo? Porque o vinho em questão, dentro do contexto, estão cheios de mosto. O vinho novo não ia causar embriaguez nesse sentido. Ademais, como era uma festividade judaica, o dia era de Pentecostes, era costume, um ritual, os judeus se absterem, inclusive, de alimentos e bebidas. Logo, não fazia sentido aquela acusação por parte dos escarnecedores. Sempre vai haver zombadores. Note que no versículo anterior, que é o 12, a maioria das pessoas, e todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? Não é que eles não tinham entendido o conteúdo das línguas, porque no versículo 11 vai terminar aquela lista das nações representadas naquela localidade e diz: ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. O conteúdo das línguas era justamente louvor, adoração, de modo que eles entenderam o conteúdo e identificaram suas línguas, línguas nativas. E todos ficavam maravilhados. Eles entenderam muito bem, mas como é que vai explicar um negócio desse? E por quê? Os judeus acreditavam que a língua hebraica era sagrada. Inclusive, havia uma discussão entre os rabinos e as pessoas começavam a dizer qual é a língua falada nos céus, isto é, a língua dos anjos. E alguns iam dizer, não, a língua falada pelos anjos é, sem dúvida alguma, a língua hebraica, porque era a língua sagrada. Já havia uma discussão, dentro dessa discussão, os que falavam, não, já como o grego é uma língua universal, logo a língua falada naquele âmbito celestial é o grego. Mas discussão à parte, era inconcebível para os judeus essa ideia de que Deus falaria através de um idioma ou de vários idiomas pagãos. Como assim? Mas foi o que aconteceu. Através daquelas línguas ali faladas, que foram capacitações dadas pelo próprio Espírito Santo de Deus, de falarem em línguas reais, idiomas humanos, as pessoas puderam ouvir
falar das grandezas de Deus, ou seja, tinha esse conteúdo de louvor, de adoração. É o que os estudiosos chamam de reverso de Babel. Bom, a gente pode prosseguir porque Pedro também chamou a atenção de que a hora que eles tinham mencionado, porque era um momento, naquela hora, era muito cedo, porque diz aqui, visto que é apenas a terceira hora do dia, ou seja, são 9 horas da manhã, nós não estamos embriagados. Ademais, como eu já tinha dito, na festividade as pessoas faziam o jejum, iam se abster de alimento e de bebida. Logo, não fazia sentido, porque aquilo ali era um dia santo, um dia separado, era uma festividade religiosa. E Pedro vai então concordar que os discípulos estavam cheios, sim, mas não era cheio de mosto. Estão cheios de mosto? Não é uma alusão à embriaguez? Mas não. Ele fala assim, sim, eles estão cheios, mas não é de mosto, não. Eles estão cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava controlando aqueles homens. O Espírito Santo estava controlando todos os discípulos, inclusive capacitando-os a falarem em línguas estrangeiras. E a gente vai prosseguir que tudo isto era o que ele fala que era um cumprimento da profecia de Joel. Olha só o que aparece aqui. Foi dito pelo profeta Joel. Joel foi um profeta de Judá em meados do quinto século antes de Cristo. E ele viu a sua terra nativa infestada de uma nuvem de gafanhotos, sem precedentes. Não se passou muito tempo antes de que aqueles insetos tivessem devastado a terra. Para Joel, a praga de gafanhoto era mais do que um fenômeno natural. Era um prognóstico da proximidade do dia do Senhor. Um dia que envolvia algo terrível e até mesmo a destruição. Não é à toa que ele vai conclamar a nação ao arrependimento em vista do juízo imediato de Deus. Ele assegurou ao povo que, se voltassem para Deus, rasgassem os seus corações, Deus se voltaria para Deus, para eles, e a terra deles ia prosperar de novo. Joel também prometeu uma outra coisa, mais do que prosperidade material. Deus iria oferecer ao seu povo o seu espírito, e a vinda do Espírito de Deus levaria todos a profetizarem. Porque e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eles passariam a profetizar. Ora, quando nós recebemos graciosamente o Espírito Santo no ato de conversão, observamos que Deus, através do Espírito, habita em nós. Isso significa que nós podemos contar não apenas com a presença, que é constante, isto é, permanente, mas também com a atuação, com a operosidade do Espírito Santo em nós. De modo que todo crente não precisa se guiar por revelações fora das Escrituras. Pelo contrário, o Espírito Santo sempre vai, vai levar, vai conduzir o crente em Jesus cada vez mais perto da Bíblia Sagrada, para a palavra. Por causa de quê? A Bíblia é o livro do Espírito. Jamais o Espírito Santo vai conduzir a pessoa para fora das Escrituras, senão para dentro das Escrituras. A Escritura Sagrada é a única regra de fé e prática. Desta maneira, o crente só é orientado, guiado, pautado e fundamentado, inclusive em suas relações, nas práticas, nas suas experiências, a partir das Escrituras devidamente interpretadas. Deste modo,
Quando a gente conta com o Espírito Santo, realmente não há necessidade alguma da gente tentar algum prognóstico, saber o nosso futuro, esperar de uma forma ansiosa, cheia de expectativas sobre o que alguém vai dizer sobre a nossa vida, sobre os passos seguintes. Nada disto. A gente confia plenamente no Senhor e Ele que habita em nós vai nos direcionando, vai nos guiando em toda a verdade. O que Joel então prometeu estava de acordo com a sua perspectiva de que a bênção do Espírito Santo sobre toda a carne precederia, isto é, viria antes do dia do Senhor, e os fiéis e os justos escapariam dessa época terrível em que Deus viria para julgar as nações. A gente encontra esta expressão aqui, e acontecerá nos últimos dias, uma referência à questão escatológica. Pois bem, a expressão nos últimos dias vai encontrar, inclusive, não apenas aqui, mas nos escritos de Pedro, de João, mostra um futuro que estava chegando, mas não era o nosso tempo, já era o tempo que eles estavam vivendo. Eles viveram nos últimos dias. Os últimos dias haviam se tornado presente para as pessoas que estavam ouvindo Pedro em seu primeiro sermão no dia de Pentecostes. E visto que Joel dissera que o povo de Deus iria receber o Espírito Santo pouco antes do dia do juízo, o espírito de profecia, agora manifesto na comunidade cristã, convenceu Pedro de que era por vir e era então, essa era presente, ou seja, ele estava vivenciando esse último dia. Lembram de Moisés, quando ele teve uma necessidade de haver pessoas para lhe auxiliar? E tem um momento que ele olha para aquele povo e diz assim: Oxalá, ou seja, tomara que o Espírito de Deus viesse sobre todo o povo, porque não teria a necessidade de mais assim orientar, porque o próprio Espírito Santo iria capacitar cada pessoa ali, ia direcionar, ia dar norte, ia dar direção, ia, vou dizer assim, aconselhar, confortar, fazer todo esse papel que é atribuído justamente ao Espírito de Deus. Por isso que eu volto a bater na tecla. Já que nós temos o Espírito Santo, a gente não espera nada de fora, quer na forma de revelações fora das Escrituras, revelações contemporâneas que são tão abundantes nos dias atuais. Pelo contrário, nós nos voltamos para a palavra de Deus somente. E esta palavra aqui é fidedigna, ela é infalível, ela é perfeita, ela é inspirada, porque trata-se da palavra de Deus. Palavra de Deus destinada aos homens. E desta forma, a gente vai observar que Pedro nada disse a respeito do fato dos discípulos falarem em línguas estrangeiras. Porque isto sucedeu. Se ele seguisse plenamente o significado de Joel, supomos que ele teria a intenção de enfatizar a qualidade democratizadora da profecia iniciada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não estava mais disponível apenas para um restrito grupo de religiosos, e essa bênção estava à disposição de todos. Quando a gente vai para o versículo de número 22 até o 33, a gente vai observar que, depois de citar Joel, Pedro fez um apelo àquele auditório para que desse atenção às suas palavras. Em vez de dizer varões judeus, como fizeram lá no versículo 14, ele dirigiu-se à multidão como varões israelitas. Varões judeus referiam-se aos judeus que habitavam a província da Judéia, mas varões israelitas
aqui é uma referência, ou seja, incluía todos os que haviam entrado em um relacionamento da aliança com Deus. E é questionável se é feita uma distinção clara pelo autor. Algumas pessoas vão dizer assim: ah, varões judeus e varões israelitas é a mesma coisa, mas possivelmente aqui ele já vai incluir nos varões israelitas pessoas que haviam entrado num relacionamento com Deus da aliança ou na aliança com Deus. Note-se, como inicia a mensagem de Pedro. Ele apresenta o conhecido e depois vai para o desconhecido. Quem era o conhecido? O conhecido era Jesus de Nazaré. Ele era uma pessoa histórica. Os seus milagres e prodígios, conforme está aqui, ó, milagres, prodígios e sinais, eram evidência suficiente do poder de Deus operando através de Jesus. E Pedro vai dar todo o crédito, assim, aos seus ouvintes com este conhecimento, dizendo: quem operou estas coisas foi Deus através de Jesus. E o Espírito de Cristo, ou o Espírito Santo, está fazendo com que ocorram tais manifestações, como os fenômenos audíveis e visíveis, que ocorreu no dia de Pentecostes, mas também os milagres, prodígios e sinais feitos por Jesus enquanto esteve aqui na Terra, no chamado ministério de Cristo, durante cerca de 3 a 3 anos e meio, aproximadamente. De modo que a gente observa que Pedro ele vai continuar explicando resumidamente a respeito da morte do Senhor, porque fala: vós matastes, crucificando pelas mãos dos iníquos. Ou seja, Pedro continuou explicando de uma forma sucinta a morte de Jesus, porque a morte de Jesus não foi casual. Ocorrera como resultado de um plano elaborado e pela presciência de Deus. Foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Mas em seguida ele acusou os judeus de terem cometido um crime hediondo. Aqueles, aquelas pessoas que estavam ouvindo foram acusadas de cometerem um crime hediondo, sim. Pedro não disse que foram os judeus que mataram Jesus, mas que eles estavam igualmente envolvidos com os romanos naquele ato. Porque vai dizer: vós matastes, crucificando-os pelas mãos de iníquos. Foi o Império Romano? Sim, porque sem o aval do Império Romano, Jesus não seria morto. Aliás, a vida e a morte estavam nas mãos de César, o imperador. E os governantes tinham um poder, eram investidos esse poder da parte do imperador para conceder vida ou a morte. Mas aqui mostra que, através do Império Romano, Jesus foi morto, mas a gente sabe perfeitamente que quem é que fez a escolha. Lembra sobre Barrabás e Jesus? Quem é que a multidão pediu para que fosse crucificado? Barrabás ou Jesus? Jesus, crucifica-o, crucifica-o. E a multidão começava a bradar e ficou polvorosa. E Jesus, eles haviam então crucificado Jesus pelas mãos dos iníquos. Iníquos, muito provavelmente, significa os que não observavam a lei judaica, referindo, consequentemente, aos romanos. O que os judeus não sabiam é que Pedro passou a revelar: Jesus foi condenado à morte, mas Deus o ressuscitou. Pedro e a comunidade de crentes haviam experimentado o Jesus ressuscitado. Como Pedro conseguiu fazer com que os judeus crescem na ressurreição? Como? Ele seria incapaz de fazê-lo apenas mediante o testemunho das pessoas que haviam testificado da ressurreição. A autoridade que os ouvintes reconheciam era as Escrituras.
E Pedro encontrou em Salmo 16 provas para a ressurreição de Jesus, bem como provas de que ele era o Messias. O Salmo 16 vale a pena e requer ser lido por você, professor de escola bíblica dominical, ou você, aluno, por demais interessado nas coisas de Deus. E na época em que o salmista, estou me referindo aqui ao Salmo 16, eu vou projetar aqui, deixar projetado e depois volto para cá. Nesse Salmo de número 16, que nós sabemos que, segundo o próprio Pedro, é um salmo messiânico. Este aqui, ó. Este aqui é um salmo messiânico, 16, olha. Isso aqui, ok? Agora eu volto para lá. Vou voltar para Pedro, capítulo de número 2. Vou manter a partir do versículo 22 e vocês vão observar na sua própria Bíblia, porque na época em que o salmista havia escrito, o povo hebraico geralmente não cria na sobrevivência depois da morte, a não ser pelo fato de viver de novo na pessoa dos descendentes. No Salmo 16, versículo 8, 9, 10 e 11, encontramos os rogos desesperados de um indivíduo que tem esperança de escapar da região tenebrosa, triste e nebulosa do Sheol. Quando a pessoa ia para o Sheol era o mundo dos mortos. Era um lugar de silêncio, um lugar que não havia nenhum tipo de relacionamento com Deus. Cessava o relacionamento com Deus, quer com justos, quer com injustos. Havia um lugar para os justos e um lugar reservado para os ímpios. Mas ainda assim, todos estavam no Sheol. E tanto este grupo quanto o outro não podia, não tinha condições de clamar ao Senhor. Era um lugar terrível, tenebroso, triste, nebuloso. A pessoa morria, quer sendo justa ou não, ia para o chamado Beleléu, conforme eu gosto de mencionar. Morreu, vai para o Beleléu, vai para o além. Acontece que Pedro atribuiu o salmo a Davi e viu nesses versículos 8, 9, 10 e 11 uma profecia concernente à ressurreição de um descendente de Davi que seria o Messias de Deus. E o Salmo é citado livremente em Atos. E o texto da Septuaginta é seguido no fim do versículo 26. Em vez de dizer, em vez de a minha carne habitará em segurança, o autor de Atos vai colocar da seguinte forma, né? A grafia. A minha carne há de repousar em esperança. A versão em esperança, vou dizer assim, estava mais de acordo com o argumento de Pedro em favor da ressurreição. De qualquer maneira, o Salmo 116, do versículo 8 até o 11, que é messiânico, expressa material do testemunho primitivo da igreja. Pedro estava explicando aos judeus que Davi não se referia a si próprio. A presença do sepulcro de Davi era uma indicação clara que ele não se referia a si mesmo, senão a outrem. E Pedro sustentou que Davi estava predizendo essa bênção para um dos seus descendentes. E nós sabemos, quando pegamos lá a chamada genealogia, lá de Mateus, que Jesus é da descendência de Davi. Temos outras genealogias na Bíblia, nos evangelhos, é verdade, mas apenas citei Mateus para que você tenha uma ideia e que você possa, de repente, conferir lá. O citado descendente seria um rei ungido sobre Israel da mesma forma como Davi fora. E desta maneira, Pedro, ele foi capaz de tirar a conclusão de que Jesus era o Messias ressuscitado por Deus. E dentre os ensinos judeus havia, assim, a respeito de Messias, o Messias esperado, eles não tinham nenhuma noção de que ele mesmo iria sofrer. Essa ideia de Messias sofredor, eles não tinham essa concepção. Ou de que iria ressuscitar dentre os mortos. Eles não tinham essa informação.
Por que então os seguidores de Jesus aceitaram o título de Messias para Jesus, visto que tantas desvantagens havia com relação à aplicação desse nome a ele? Repito, os judeus entendiam que o Messias viria de uma forma, vou dizer assim, poderosíssima, triunfante e etc e tal, ia jogar o Império Romano, ou qualquer império que estivesse ali subjugando o povo judeu abaixo, iria, portanto, à ruína, o império em questão, e ia de uma forma bem apoteótica, reinar, esmagar todos os inimigos, mas acontece que a gente observa um Messias sofredor. Naturalmente que você deve ter lembrado da profecia de Isaías 53, porque Jesus foi esmagado pelas nossas transgressões, ele foi moído, não é verdade? Ele sofreu horrores porque ele acabou levando o pecado de toda a humanidade. No sermão de Pedro, nenhuma tentativa se dá para dar significado ao fato de que Jesus é o Messias. Mas nós vamos observar, através da ressurreição, que Jesus fizera de que ele possuía o Espírito. E, sobretudo, os discípulos que experimentaram no dia de Pentecostes ocorreu através do poder de Jesus exaltado. Jesus já havia morrido, ressuscitado e ascendeu aos céus. E Jesus tinha sido exaltado porque ele se encontrava à direita de Deus, o Pai. E tudo isto estabelecia de que, de fato, ele era um ungido de Deus. A partir do versículo 34 até o 36, a gente vai observar, quando fala aqui, 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara, disse-me o Senhor, meu Senhor, senta-te à minha direita, exaltado pela destra de Deus, no versículo 33 aqui, destra de Deus, ó, destra de Deus. Vai preparar o palco para o pronunciamento ainda mais significativo de Pedro. A exaltação exigia que Jesus fosse um Messias espiritual, mas ainda um Messias espiritual, mas que através da ressurreição e exaltação, o Jesus da história foi reconhecido como Senhor. É isto que a Bíblia nos ensina. Para provar este título, Pedro vai citar um outro salmo, o Salmo de número 110. Neste Salmo 110, foi, que foi utilizado por Pedro, ele vai mostrar justamente isto. Desde que lá citou o versículo 1 do Salmo 110, ele vai propor que Jesus é o Messias, é da descendência de Davi, etc e tal, e vai trabalhando esses pormenores. O autor da Epístola aos Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, ele vai usar o Salmo 110 inúmeras vezes para provar a superioridade de Jesus. Isso mesmo. Contudo, o seu interesse vai focalizar mais no verso 4 do que o verso 1. Pedro atenta logo para o versículo de número 1. Já o escritor aos Hebreus, ao falar da superioridade de Jesus, vai focar mais no 4. E ele vai argumentar que Jesus é o sumo sacerdote superior porque é segundo a ordem de Melquisedeque. E Pedro, no dia de Pentecostes, usou este salmo para provar que Jesus, por sua ressurreição e exaltação, se igualara a Deus, o fez como Senhor. E a confissão cristã, meus irmãos, era que Jesus é o Senhor. A gente vai ver em Romanos capítulo 10, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, Filipenses capítulo 2, versículo 11, Jesus é o Senhor. Ela testificava acerca do poder de Jesus sobre a vida e a morte. E só Deus tinha esse poder. E Jesus é Deus. Se Jesus também possuía, a conclusão lógica era essa: Jesus é igual a Deus, Jesus é Deus. E desta forma, vemos que o dia do Senhor e o nome do Senhor, na profecia de Joel, tem significado peculiar para Pedro, porque se relacionam com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu falei que, como de fato,
aqueles são dois, o sermão vai até o versículo 41. Vou tentar ser mais sucinto ainda, tá? Agora, no 37 em diante, o sermão de Pedro levou os ouvintes a tal ponto que ele rapidamente começou a inquirir acerca da atitude que deviam tomar no seu caso. O que havia no sermão de Pedro? Porque a multidão pergunta, e ouvindo-lhes isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, irmãos? Que faremos? Nós temos aqui a informação, vou dizer assim, implícita, de que Pedro estava direcionado pelo Espírito Santo de Deus, de modo que Pedro havia feito um requerimento, o arrependimento e o batismo. Não é que o batismo ia proporcionar a remissão dos pecados, mas que a fé, com base no nome de Jesus, porque o batismo era feito em nome de Cristo, ia conceder o perdão dos pecados, o cancelamento, ou seja, a remissão dos pecados. Além disto, eles receberiam, as pessoas receberiam o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, concedido como presente, como uma dádiva, porque o Espírito Santo tinha sido dado pela primeira vez aos discípulos no dia de Pentecostes. Foi a primeira experiência com o Espírito dentro da nova aliança, que foi estabelecida com o sangue de Cristo, e depois tem essa asseveração da parte de Pedro, que eles receberiam o dom do Espírito Santo. Eu já tenho um vídeo que trabalha alguns pormenores com relação a isto, não vou me deter, mas eles perseveravam. Eles, diz o texto, que eles, enfim, se dedicavam à oração, tinham tudo em comum, etc e tal. Vale a pena ler depois versículo 43, 44, 45, 46, 47. Vai falar sobre sinais, os prodígios, vai até o 40, na verdade, vai até o 41, deixa eu ver aqui, vou analisar ele aqui na revista, para não passar. Ah, não, vai até o 41. Se vai até o 41, eu vou ficar aqui, ó, porque de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O teólogo Augustus Hopkins Strong Batista, ele disse certa vez em sua teologia sistemática de que a igreja já existia antes do Pentecostes. E alguém vai perguntar como é que ele se fundamentou? Porque, de uma certa forma, como Manley vai dizer, a igreja já existia de uma forma, digamos, embrionária. Por causa de quê? Porque diz o texto que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ora, para você ser agregado a algo, esse algo já precisa já existir e não passou a existir aqui no dia de Pentecostes. Naturalmente que fala assim, nasce a igreja no dia de Pentecostes de uma forma mais, digamos assim, aos poucos, formalmente falando, mas ainda não havia, por exemplo, o chamado corpo diaconal. Só vamos obter essa informação no capítulo 6, bem mais adiante, mas só para que vocês tenham uma ideia de que, pelo menos, já havia a igreja, já tinha tesoureiro, já tinha tido a ceia, já tinha aquele corpo não apenas apostólico, mas os discípulos, e houve aqui uma, conforme o texto diz, agregaram. Ou seja, deixa eu ver uma outra versão, que fala sobre. Aqui diz que agregaram também, agregaram-se. A versão em espanhol também, perseveraram. Isso. Ok. Fiquemos por aqui. Espero ter ajudado. Esse foi o primeiro sermão, conforme a nossa revista propõe estudar. Claro que foi uma forma mais detalhada,
mas tem mais 4 sermões. Se possível for, eu farei os outros 4. Quando não, depois vou fazer a lição de número 1 de uma forma muito mais sintetizada para todas as pessoas que gostam e têm acompanhado aqui no Cantinho Teológico. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.